Olá a todos, me chamo Cássio Martinelli, sou graduando do segundo ano de História na Unicentro e na videoaula de hoje irei tratar sobre a obra de Robert Lins, Na Senzala uma Flor, Esperanças e Recordações na Formação da Família Escrava. O autor, Robert Lins, possui graduação em Liberal Arts em Oberlin College, mestrado em Literatura Espanhola e Hispano-Americana na Universidade de Wisconsin e doutorado em História na Universidade de Stanford. Atualmente, ele é professor colaborador do Departamento de História da Unicamp. Ele tem experiência na área de História, com ênfase em História Social do Brasil e da África. Suas obras abordam temas como demografia da escravidão, família escrava, cultura centro-africana e identidade escrava, iconografia da escravidão e Brasil Império. Essa obra é riquíssima em conteúdo a respeito da escravidão no Brasil. Ela tenta trazer assuntos que por muito tempo foram ignorados, como a vida particular dos escravos, as relações íntimas, suas heranças culturais, enfim, traz uma contribuição para a historiografia com a tentativa de fazer um olhar sobre os escravos partindo dos escravos, e não a partir de olhares brancos acima desses escravos. Abordarei então o capítulo 3, Esperanças e Recordações, Condições do Cativeiro, Cultura Centro-Africana e Estratégias Familiares. Zelensky começa o texto com um questionamento de Charles Ribeiro-Ollis, em seu livro Brasil Pitoresco, de 1859. Por que sentiria o pai, o escravo, as austeras e santas alegrias do trabalho? O trabalho para ele é aflição e suor, é a servidão. Da mesma maneira, por que manterá a mãe seu cubículo e os filhos limpos? Os filhos podem ser tomados a qualquer momento, como pintos ou cabritos da fazenda, e ela mesmo não passa de uma semovente. Com isso, Ribeiro-Ollis passava a ideia de que dentro das senzalas não há famílias, apenas ninhadas, que a vida deles seria apenas dor e o futuro era fechado, incerto. Portanto, eles não poderiam criar símbolos que cintilassem a memória. Chega a falar que nos cubículos dos negros jamais viu uma flor. É que lá não existem esperanças nem recordações. Dentro dessa visão totalmente eurocêntrica do francês, ele não leva em consideração que, como afirma Jack Goody, nas sociedades africanas as flores não tinham uma função decorativa, como na sociedade francesa. Podemos, então, entender um pouco melhor o título do livro com esse trecho. Ao dizer que havia uma incompatibilidade entre escravidão e família, Ribeiro-Ollis tinha como referência a ideia de Adam Smith, de que ninguém teria estímulo para o trabalho sem a perspectiva de realizar uma certa acumulação. Ao escrever isso, ele não se preocupou em estudar a vida do escravo em sua vida íntima, seus aspectos culturais, seus valores, ou ao menos tentar ouvir a sua voz. Ele escreveu suas observações baseadas em sua visão de mundo, sua visão de cultura, sua visão de família, sua visão de trabalho, enfim, carregado de seus preconceitos. Textos como esse eram predominantes na época e que perduraram na historiografia até a década de 70, sendo em sua grande maioria relatos e opiniões de observadores que visitaram o Brasil durante o século XIX. Esses relatos, como aponta Slins, são mais úteis para revelar desvios no olhar do branco do que no olhar negro. Esses textos, contendo racismos explícitos, são extremamente úteis quando analisadas as descrições de aspectos da cultura material e os aspectos mais visíveis, porém são poucos confiáveis quando descrevem sobre a vida íntima dos escravos. O que o autor faz, então, é examinar esses textos nas entrelinhas com informações que às vezes passam despercebidas, mal interpretadas ou que não receberam tanta atenção na época. E assim, ao comparar com dados de outras fontes, o autor, então, ele comenta especificamente sobre processos, crimes e estudos etnográficos sobre os povos da África Central. A partir dessas comparações, é possível ter uma nova visão do lar escravo nas fazendas da região do Sudeste do século XIX. Assim, como análise crítica, entendemos que Ribeiro-Ollis, assim como outros autores, só não viram a flor na senzala porque não quiseram vê-la. Parte 1. Lares negros, olhares brancos. É iniciado esse subcapítulo com a descrição de uma cena do romance de 1888, A Carne, de Júlio Ribeiro. A cena é representada pela protagonista branca Lenita, que presencia um touro e uma vaca copulando, e logo em seguida observa um casal de escravos transando. Lenita, então, compara as duas cenas. Uma cópula instintiva, brutal, feroz. Animalizando o escravo, comparando com o gado, simbolicamente, também um animal de carga, de trabalho na fazenda, ela reproduz a imagem comum da época, do negro animalesco, sexualmente desregrado, e que vivia em promiscuidade sexual, como o gado nas pampas. Outro relato é de Louis Couty, em 1881, que dizia que as escravas não sabiam nem o número dos seus filhos, tampouco se inquietavam em saber onde seus filhos andavam.
Com a dificuldade de impor uma ordem moral nos cativos, os fazendeiros decidiram então não interferir mais na vida sexual deles, permitindo com que os escravos dos dois sexos pudessem se misturar durante 2 ou 3 horas, toda noite. Cabe lembrar que nem todas as fazendas seguiam todos os modelos. Era comum também, para impedir que os negros frequentemente visitassem os espaços das escravas, reservar uma negra para cada 4 homens, com o pretexto tanto de evitar fugas, quanto visando uma procriação. O autor fala que muito dificilmente um viajante conseguiria observar esses escravos sem ter as influências e ideias pré-concebidas de outros autores, que contribuíram para essa visão deturpada e racista. Outro ponto, segundo Slins, é que para os autores brasileiros isso não seria diferente também, eles estariam carregados desses preconceitos. Mas quais seriam essas imagens prévias que os autores teriam, além da já comentada imagem de ser animalesco, sexualmente desregrado? O autor postula algumas. A primeira dela é a imagem deformada do próprio negro, resultado do racismo extremo, no qual dificilmente um viajante europeu ou brasileiro não reproduzisse. Vou apresentar então um trecho do Francis Couture, citado agora há pouco. Os cidadãos livres da África não têm, como seus irmãos cativos, um desgosto pelo trabalho manual? Não está provado que, quando empregados como trabalhadores, eles fornecem muito menos mão de obra do que os operários brancos? Esses homens que acham natural serem espancados, vendidos, serem mortos, eles têm ideia de família ou de propriedade, esses infelizes que vendem suas crianças por algumas tirinhas de pano? E o estudo de suas sociedades embrionárias, passageiras, mal aglutinadas, sem equipamentos e sem produção, como o estudo do seu cérebro ou do seu crânio, não é suficiente para responder àqueles que fazem teorias sociais com palavras vagas ou ideias a priorísticas? Aqui, quando ele se refere ao estudo do seu cérebro, do seu crânio, ele estava se referindo aos estudos de eugenia e os estudos da frenologia. Enfim, mesmo com o racismo escancarado de Couture, isso não impediu que ele fosse um dos autores mais citados sobre a questão da família escrava. A segunda imagem prévia apontada por Slines é de que a visão dos observadores do 19 sofreu interferências de preconceitos culturais. Ou seja, eles analisavam os escravos através de uma lente eurocêntrica, através de suas visões de mundo. Por exemplo, na Europa do 19, a reprodução humana dificilmente acontecia fora de uniões sacramentadas pela Igreja, e a taxa de nascimentos ilegítimos, ou seja, de pais que não eram casados no religioso, era de menos de 10%. Porém, com o advindo das cidades, o crescimento industrial, o aumento dessa taxa veio nessas cidades. Principalmente nas cidades, e era interpretado com o enfraquecimento dos padrões de moralidade. Ao analisar a vida dos escravos, esses autores criavam a ideia de povos sem moralidades. Outro exemplo dessa margem de escravos, agora vindo de um autor brasileiro, é representado no romance de 1889, escrito por Joaquim Manuel Macedo, As Vítimas Algozes. Nele é apresentado Cândida, uma moça pura criada nos mais nobres costumes de educação da família branca. Aos 11 anos, ela recebe Lucinda, uma escrava de presente, ao qual corrompe ela, ensinando a sensualidade para Cândida. Essa imagem também é refletiva num dos aspectos culturais mais visíveis da cultura negra no Brasil. As danças, as danças de origem africana. Essas danças eram vistas como extremamente sensuais ou até lascivas. Ribeirolles diz que é uma dança louca, no qual o olhar, os seios, as ancas provocam. É conhecido que o caráter sensual prevalece nas danças africanas. Une-se, então, preconceitos culturais e raciais nessas observações. Cabe lembrar também que havia uma certa ideia de função santa e moralizadora do trabalho, onde, através da relação entre propriedade particular e trabalho, se dava a formação de família. Porém, como os escravos eram vistos como seres sem moralidade, vadios, sexualmente desregrados, não poderiam constituir famílias. Partindo então para o subcapítulo 2, Herança Africana e Experiência Escrava. É constatado que cerca de 80% dos cativos adultos, detalhe, adultos eram considerados acima de 15 anos, na região sudeste são provindos da África, mais especificamente da atual região da Angola e da região que a historiadora Mary Carrish chama de Congo Norte. Eram povos que vieram de sociedades falantes da língua Bantu. Quando eles foram trazidos para o Brasil, seus pertences foram deixados, porém, trouxeram consigo uma enorme bagagem cultural e seus conhecimentos. E foram passados e perdurados, no que podemos ver no reflexo disso a enorme influência cultural africana na cultura brasileira.
Essas heranças culturais eram vistas também dentro das senzalas, em suas vidas particulares e em grupo, e são possíveis de serem avaliadas através de comparações entre as observações de viajantes com estudos sobre os povos da África Central, embora carregados de generalizações. A primeira herança cultural que o texto aponta é uma característica comum praticamente a todas as sociedades bantu, que é o fato que se estrutura em torno da família concebida como linhagem, ou seja, um grupo de parentesco que traça sua origem a partir de ancestrais comuns. Um outro elemento como apontado como um núcleo, uma cultura comum, é o conceito de ventura e desventura, fortune, misfortune, que é a ideia de que o universo é caracterizado em seu estado normal pela harmonia, o bem-estar e a saúde, e que o desequilíbrio, o infortúnio e a doença são causados pela ação malévola de espíritos ou de pessoas, frequentemente através de feitiçaria. Para eles, então, há uma mediação entre os homens e os espíritos. O texto aborda algum desses assuntos sobre a relação de parentesco e de organização de sociedades matrilineares e patrilineares. Primeiramente, Richards aponta que nenhuma sociedade africana é analisada inteiramente matrilinear ou patrilinear no que se refere à descendência, herança e sucessão de autoridade. Há um certo equilíbrio de interesses, com ênfase em um lado ou no outro, e que esses modelos de estrutura social são frutos de processos históricos e de adaptação de diferentes condições e contextos do ambiente atual. Ou seja, pessoas de culturas matrilineares, patrilineares ou bilaterais estariam dispostas, em situação limite, a mudar a maneira de definir a linhagem antes de abandoná-la como princípio organizador da sociedade. Um outro exemplo de adaptação e mudança no modo de vida dos africanos eram as constantes migrações praticadas pelos africanos na África Central, em busca de estabelecer novos povoados, onde a todo momento deveriam encontrar novas maneiras de se adaptar e estabelecer. O autor, então, compara essas migrações com uma migração forçada, que foi vinda dos escravos para o Brasil. Trazidos para cá, foram então forçados a se adaptar e encontrar uma forma de perpetuar sua herança cultural. Nas palavras do autor, as raízes africanas eram concebidas como localizadas no as raízes africanas não eram concebidas como localizadas no lugar, mas num grupo de parentesco nos ancestrais. Os africanos levam seus ancestrais consigo quando mudam de lugar, não importando onde esses ancestrais estejam enterrados. Ao trazer essa bagagem cultural, eles se tornariam fundadores de um grupo que ainda estaria a se construir. A palavra senzala também é uma herança cultural. A origem bantu da palavra senzala significa moradia de gente separada da casa principal. Vamos então para o subcapítulo 3, Casa e Casar-se, Arquitetura das Senzalas. Nele, é abordadas questões referentes ao casamento dos escravos e a arquitetura e organização das senzalas e seus diversos modelos. Em relação ao casamento, o que levaria eles a casarem? Visto que na visão dos observadores, a vida do escravo era dor, era casar e ter filhos, eles teriam o mesmo destino. Teria algum benefício ao casar? Quais eram os benefícios que esses escravos obtinham ao casamento? Como era esse casamento? Primeiramente, provavelmente um dos primeiros motivos apontados pelo autor seria de ordem emocional e psicológica. Dentro de uma vida de trabalho árduo e sofrimento, é perfeitamente entendível que uma mão amiga, uma companheira de vida e não de roça, seria uma ajuda intensa para enfrentar essas dificuldades. Mas cabe lembrar que, ao examinar essas relações e a própria família escrava, não podem ser analisadas independente da sua vida material e cultural. Essas relações são reproduzidas de maneira diferente de fazenda para fazenda, assim como as arquiteturas dessas senzalas variam também de fazenda para fazenda. Importante destacar também que o casamento oficial, aquele com registro no cartório e na igreja, era proibido aos escravos. O que havia era uma certa espécie de acordo, uma união consensual. O primeiro exemplo de benefício oriundo do casamento escravo é dentro do modelo arquitetônico de senzala do tipo pavilhão. Primeiramente, vou apresentar uma descrição dessas senzalas, apresentado por Hermann Bernstein, em 1851. Pavilhões compridos, com andar térreo apenas, separados de cubículos de 2,7 a 3,4 metros de largura, tendo cada um sua saída para o pátio. É lá que moram os escravos, os casados, juntos num cubículo, os solteiros, 2 ou 3 em cada peça, os homens separados das mulheres. Em geral, há pavilhões separados para os homens e para as mulheres. Podemos ver aqui, além da descrição das senzalas do tipo pavilhão, que o casamento garantia então um lugar diferenciado dos demais. Não significa que seria, um lugar melhor, mas seria um lugar reservado para sua família e para seus filhos. O escravo casado tinha um compartimento idêntico dos solteiros. Ao casar, o escravo ganhava um espaço para que, junto ao seu parceiro, pudesse implementar seus projetos próprios.
Em algumas fazendas antigas, ainda são preservados algumas senzalas pavilhões. Geralmente, elas foram transformadas em depósitos, estábulos, ou algumas fazendas transformadas em museus, hotéis, restaurantes, né? O outro tipo de senzala apresentado é o senzala de tipo barracão. Nesse tipo, o pátio que se encontra a casa grande, em geral existem dois edifícios compridos e nessas construções estão as tarimbas, cada uma medindo 1 metro de largura e separada umas das outras por uma divisão de madeira. As senzalas possuem janelas com grade, ou às vezes apenas uma abertura de 4 metros acima do solo para iluminação e ventilação. Ah, atenção para o detalhe das janelas. Mais para frente elas serão um assunto bem importante a ser discutido. Enfim, nesse modelo de barracão, as crianças menores dormem com as mães, as maiores possuem suas tarimbas individuais, dormindo em geral 2 crianças em cada uma. Os negros casados vivem em recintos menores, devidamente separados. Enquanto nas de pavilhões eram iguais, né? Aqui elas são menores, porém são separadas, né? É nítida então a divisão entre barracões e solteiros, sem divisões internas, e os espaços separados dos casais. Porém, há relatos também de outros viajantes que contam que algumas fazendas haviam construções separadas apenas para os casados. Os casais viviam nas cabanas individuais, né, as chamadas choupanas, separadas dos demais solteiros. Francis Castelnau, em 1865, num relato grotesco, diz que enquanto os casados viviam nessas choupanas, os demais viviam misturados como qualquer outro animal doméstico. Grotesco. Essas choupanas são um gigantesco exemplo de herança cultural africana, ao começar pela sua arquitetura. Eram pequenas construções retangulares, feitas de pau a pique, sendo reforçados com vigas nas quinas e nos dois lados da entrada. Um teto baixo, feito de palmeiras ou palha, sem chaminés, e o que mais chamou a atenção dos observadores, elas não possuíam janelas. A iluminação era somente da porta. Eram descritas, então, como tão pequenas que apenas no centro delas uma pessoa conseguiria ficar de pé. O relato mais detalhado sobre os objetos do interior dessas choupanas é o de Binzer. Lá possuía um cobertor de lã, vermelho, né? Um baúzinho de latão, uma mesa indescritivelmente primitiva, além de algumas panelas, pratos e pequenos utensílios. Era uma única ornamentação. Novamente, atentamos para a forma degradante, né, que o observador descreve. Além disso, em algumas fazendas, elas eram trancadas à noite, assim como os pavilhões. Essa medida era visando prevenir as fugas. Não que isso impedisse totalmente as fugas, mas há também o outro lado, o lado simbólico, onde apenas sendo trancadas as portas, o escravo então entenderia sua condição de cárcere. Em relação aos olhares que se tinham sobre a falta de janela nessas choupanas, há um relato do fazendeiro interlocutor de Binzer, que tenta explicar o motivo delas não possuírem janelas. É um relato que chega até a ser grotesco. Ó, com certeza, no começo isso foi determinado para impedir as fugas, pois as janelas não podem ser bem fechadas como as portas. Mas agora, o preto já se acha tão acostumado que, ao ser libertado, construindo sua própria cabana, também não lhe abre janelas. Obviamente, vindo do olhar de fora, onde é comum haverem janelas nas habitações, seria estranhar a falta dessas janelas nessas cabanas dos negros, né? Contudo, isso é uma herança cultural africana. Essas choupanas elas não divergiam muito dos padrões africanos. Segundo os relatos do folclorista John Vlach, na África Central são encontradas construções semelhantes. Uma delas é uma choça retangular, com teto de 2 águas, né, assim como as choupanas, também pequenas em tamanho. Geralmente são cômodos de 3 metros por 3 metros. Essas casas, encontradas na região central da África, também são normalmente baixas, com os materiais similares às choupanas, como o teto de palha, e um detalhe importantíssimo: não possuem janelas. Um depoimento de um escravo da África Oriental do século XIX, Mahoma Djibakwakwa, ilustra esse choque cultural vindo dos dois lados. Ele disse que as janelas das casas também pareciam estranhas, pois também era a primeira vez que em minha vida via casas com janelas. Aí você vê, tanto os europeus estranhavam as casas dos africanos, como vice-versa. Portanto, como analisa Slens, a falta de janela pode ter sido de fato inicialmente para impedir as fugas. Porém, essa imposição teria coincidido com as preferências e heranças culturais dos escravos, em que, segundo o próprio autor, eles se calaram para aproveitar dessa situação. Até mesmo as camas eram feitas seguindo o modelo africano. Perdão. Outro ponto importante analisado pelo autor é a utilização de forquilhas pelos escravos, outra das heranças culturais africanas.
Em um dos relatos feitos por Annie Brassey, em 1876, após visitar uma fazenda de café em Petrópolis, consta uma gravura onde se observa a utilização dessas forquilhas para sustentar a cumeira da construção. Como podem ver nessa primeira imagem aqui, tem uma forquilha sustentando ali a cumeira da casa, né? A utilização de forquilhas para a sustentação da casa é típica de uma área extensa em Angola e na região do Congo. Vou fazer aqui então uma situação onde podemos entender melhor essa herança cultural. É significativo o nome dado por Tomé aos paus horizontais das casas sustentadas nas forquilhas. Na verdade, mucambo quer dizer pau de fileira ou cumeeira, não apenas em Kimbundu, a língua dos Ndinga e outros povos Mbundu, mas também em Kikongo, o idioma dos Bakongo. Os escravos fugindo no Brasil, ao escaparem para o mato, levavam seus mocambos não apenas na cabeça, como herança linguística, mas às vezes literalmente no ombro. Mucambo, em Kimbundo, também tem o significado de pau com que os dois carregadores transportam ao ombro as coisas pesadas, ou suporte. Chegando ao seu destino, eles construíam seus quilombos utilizando as técnicas à sua disposição, incluindo certamente aquelas aprendidas na África. Portanto, os viajantes nem se preocupavam em analisar o sentido que os escravos aplicavam nessas construções. Outro ponto interessante é que a habitação do negro não se limitava apenas a essas choupanas, mas também ao redor dela, onde várias pessoas faziam suas tarefas domésticas, suas tarefas artesanais, brincavam, cuidavam das crianças, relaxavam, né? Portanto, ao analisar o ambiente das senzalas e das choupanas, podemos perceber que o escravo teria encontrado nessas senzalas brasileiras um espaço que não era totalmente estranho para ele, e teria encontrado maneiras de usá-lo em seu proveito. E no final desse subcapítulo, Slendes também destacam que as práticas e os planos dos escravos também não precisam ajustar-se aos sonhos da classe média dos dias de hoje para receber o nome de projeto. Por exemplo, nos projetos dos escravos, não estavam nos planos conquistar sua casa própria, decorada com flores, no estilo burguês. Como africano, eles tinham as suas recordações eram outras, suas esperanças eram outras, seus projetos eram outros. E o ponto principal desse subcapítulo é apontar os benefícios que o casamento traz para a família escrava, como a possibilidade de ter o seu espaço particular, onde pudesse então atingir os seus projetos e finalidades baseados em sua herança africana. Bom, essa foi a aula a respeito do capítulo 3 presente na obra Uma Flor na Senzala. Espero que tenha conseguido captar e passar os pontos mais importantes registrados. Agradeço por terem ouvido até aqui e espero que com essa leitura e com essa aula conseguimos ter uma análise melhor a respeito da vida privada do escravo. E também consigamos interpretar melhor os textos e observações vindos de estrangeiros sobre os escravos da época, filtrando os preconceitos presentes em sua obra. Obrigado e até a próxima.